Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro e aqui temos de novo o Abre News, né? Fiquei um tempo sem gravar, estava fazendo algumas mudanças aqui de infraestrutura, de máquina, de cenário. Vocês podem observar que tem algumas coisas diferentes aqui. Nada muito sofisticado, mas talvez um pouco melhor do que o anterior. E é isso, né? Nesse tempo que eu fiquei sem gravar Abre News, parece que a inteligência artificial dominou o planeta. E vamos falar sobre isso e algumas outras coisas mais. Então, vamos lá. A primeira notícia que eu tenho para trazer para vocês é sobre a crise moral que as demissões em massas têm causado nas Big Techs, né? No caso aqui, a Meta, o Facebook. As empresas perderam, de certa forma, o controle do que está acontecendo, né? E eles surfaram uma onda de crédito, de oferta de mão de obra, enfim, a pandemia também trouxe grandes oportunidades de crescimento, dado que todo mundo estava em casa e precisava desse serviço, e as empresas tiveram criar uma bolha, de certa forma. E agora essa bolha estourou, né? E esse artigo fala de uma coisa muito interessante, né? Ele relata um diálogo de um funcionário que recebeu a notícia que ia ser demitido e postou nos grupos, no comunicador da empresa de que seria demitido, né? Quem vai ser demitido, levanta a mão. E aí uma pessoa que já havia sido demitida falou, eu já fui, né? E aí isso denota que as empresas estão perdendo um pouco o controle de quem faz parte, quem não faz mais, e mostra como as lideranças dentro dessas empresas estão ausentes, né? Quem tem que controlar, existe essa hierarquia, ela precisa ser muito bem estabelecida e muito transparente para que as lideranças tenham controle do que está acontecendo, né? E quando acontecem movimentos muito bruscos, né, as próprias lideranças ficam perdidas. Se elas não são preparadas para isso, elas ficam completamente perdidas nesse cenário e as empresas acabam naturalmente perdendo esse controle. Então, essa é a importância que muitas vezes quem está em posições mais operacionais não conseguem entender, mas as lideranças é quem conseguem estabelecer uma estrutura mais sólida e manter a cultura ou todos os aspectos da empresa de pé, né? E, enfim, e aí sem contar que sucessivas demissões, parece que a Meta já demitiu 21 mil pessoas, ou prevê demitir 21 mil pessoas, e cortaram mais 5 mil vagas abertas. E isso, enfim, é catastrófico, porque gera insegurança nas pessoas que estão lá, gera segurança nas pessoas que vão entrar, gera insegurança no mercado, que né, a Meta fez uma aposta muito agressiva no metaverso que não está funcionando, né? E isso já foi relatado, não a maneira com que eles previam, que é com óculos de realidade virtual, e enfim, isso não está funcionando, obviamente. E aí tem acontecido todos esses problemas, né? A outra coisa que eu acho muito legal aqui, de vez em quando tenho a oportunidade de discutir com alguns amigos, é que o ChatGPT vai mudar a educação, né? E não vai destruí-la, obviamente, né? Se vocês olharem para o passado, pelo menos eu posso olhar para minha quando eu estava aprendendo a ler, ou um pouco depois, onde eu precisava fazer trabalhos de escola, e isso ali na década de 90, né? Eu precisava recorrer a enciclopédias, né? A famosa Barça. Então eu precisava entender como navegar na Barça, como checar índices, como encontrar a página. Eu precisava fazer cópias, às vezes manuscritas, porque o Xerox ou as cópias digitais, elas vieram um pouco depois. E então eu tinha que ter esse domínio e, obviamente, com a internet, com, enfim, o acesso facilitado de celulares, como isso não precisou, não é mais útil, né? E é o que vai acontecer com a educação agora, né? As habilidades que se utilizam hoje para conseguir redigir ou criar coisas, as inteligências artificiais estão fazendo isso para a gente, né? Então o paradigma de educação vai mudar. E aí me diz aí, o que você acha? Para onde que isso vai caminhar, né? Já o artigo diz que isso não vai ser destruído, né? Mas isso vai mudar. Então, quais as novas habilidades que as pessoas precisarão ter para conseguir usar o chat GPT e nós conseguirmos continuar avançando na educação, né? Esse é um desafio bem legal, um desafio tecnológico
extremamente interessante. Interessante. E aí, bom, aqui tem uma outra coisa interessante que eu achei que é um pouco, talvez um pouco Avatar, né? Um pouco parecido com o filme Avatar, né? E o seu avatar robótico está quase pronto, né? Existe uma empresa que chama Avatar Express, que você poderá ter robôs, né? Uma telepresença em robôs, assim como é feito no Avatar, né? Então, imagine que nós temos, né? Temos um filme que inclusive, que é um Hugh Jackman, né? O Wolverine. Eu acho que ele, não sei, eu não lembro bem se ele ensina ou se ele incorpora um robô, um pugilista, um robô pugilista. E a gente está caminhando nesse sentido. Então, daqui um tempo você vai poder, talvez, incorporar um robô e explorar, né, outros lugares que seriam humanamente impossíveis, né? Isso, cara, isso é muito viagem, muito interessante, né? Então você, quem sabe, pode estar em Marte, né? Com um robô, porque você não precisa viver lá, né? Ou fazer outro tipo de exploração, viajar pelo universo, ou explorar lugares hostis aqui no próprio planeta. Então, cara, como é que seria o seu avatar, hein? Será que teria forma de customizá-lo? Né? Será que vai existir um mercado onde você possa comprar coisas, assim como é feito nos games, né? Comprar avatar, comprar skins, comprar equipamentos. Cara, isso é um futuro interessante, né? O outro ponto é que essa guerra de inteligência artificial, ela tá só começando, né? Então a Microsoft fez um movimento com o ChatGPT, o Google começou com o Bard, né? E aí você não vai precisar mais. O sistema de busca vai mudar. Assim como eu falei que vai mudar a educação, o sistema de busca vai se alterar consideravelmente, dado que o que acontece é que hoje você precisa fazer suas buscas e compilar as suas buscas naquilo que você, né, produzir o seu próprio conteúdo, o seu próprio texto. Com a IA geradora, né, de texto, né, os modelos geradores de linguagem, que é no caso do ChatGPT, eles fazem isso para você. Então eles geram o texto para você a partir da sua busca. Então o que vem além disso? Você vai pular essa etapa de redigir o seu texto, né? Então talvez teremos que ter uma capacidade de síntese maior, uma capacidade de organização, uma capacidade de julgamento, né, se o conteúdo é válido ou não, né? Então teremos que desenvolver novas habilidades. Pensei nisso. E por último, aqui, em homenagem, né, a pedidos de um amigo, o grande Tulhão, aqui trouxe para noticiar que você agora pode utilizar um game como plataforma de desenvolvimento. Olha que coisa doida, né? Isso eu falei inclusive em uma aula minha que eu estava falando sobre em uma aula de desenvolvimento de games. E então aproveitei essa ideia do Tulhão para trazer essa notícia, né? E qual que é a ideia? Se vocês pensarem como é que esse universo tem evoluído, né? Antigamente, para desenvolver um game, você precisaria recorrer a alguma empresa que possuía uma plataforma. Então, no caso, vamos voltar aí na década de 90, por exemplo, você tinha a Sega, a Nintendo e a Sony um pouco, né, em meados de 90 para frente com o PlayStation. E você precisaria recorrer a elas. Elas precisariam te fornecer todas as ferramentas, você desenvolvia, pagava uma publicadora, essa publicadora pegava o seu projeto, distribuía e tudo mais, né? Enfim. Depois veio a internet, isso em meados dos anos 10 ali, né, 2010. E aí você começou a ter as lojas online, as ferramentas começaram a ser públicas, mas ainda assim dependendo de um hardware. Você dependia ainda dos consoles, né? Nintendo, Sony e não mais a Sega, porque a Sega abandonou esse mercado, mas a Microsoft entrou como player nesse lugar. Ok. E aí depois você tinha as lojas que eram Android e iOS. Ok? Beleza. Agora nós estamos caminhando para um novo movimento, onde você desenvolve games dentro dos próprios games. Então não mais os hardwares são plataformas, mas os softwares estão se tornando plataformas, né? Então quando você olha para Roblox, você olha um caso no Brasil, PKXD, você olha para, enfim, o próprio GTA,
né, com esse surgimento de ações RP e tudo mais, os jogos, os próprios games estão se tornando plataforma. E aqui é o primeiro movimento onde a Unreal Engine lançou um editor exclusivo para desenvolver games dentro de um game, que é o Fortnite. Então, isso é uma mudança de paradigma muito maluca, muito doida, assim, porque agora você não vai ficar mais dependente de empresas de hardware, né? Mas agora você tem as empresas de software também competindo nesse mesmo oceano, né? E aí, bom, para onde isso vai caminhar, né? Será que vai facilitar a nossa vida de desenvolvedores ou não? Aí fica a pergunta, ok? Bom, essas foram as notícias do Abre News. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja curioso, né? Eu sei que é um formato de newsletter um pouco diferente dos demais, não é rápido, mas enfim. Me amarro em fazer isso aqui porque me ajuda a me atualizar e me manter por dentro de tudo que está acontecendo, certo? Espero que vocês aproveitem também. E é isso aí, até a próxima. Tchauzinho.